Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, você que nos acompanha todas as semanas no nosso podcast. Que bom que você está aqui. Que bom que você voltou. Que bom que estamos juntos. Lembre-se de espalhar esse podcast para seus amigos, familiares, conhecidos. Divulgar nas suas redes sociais. Ajude-nos a difundir a palavra de Deus. E olá também a você que está aqui pela primeira vez. Sinta-se em casa. Sinta-se muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Eu te faço o mesmo convite. Curta, compartilhe, espalhe a palavra de Deus. Divulgue nas suas redes sociais. Fale para os seus amigos, colegas, conhecidos, familiares. E eu tenho sempre feito o seguinte encorajamento a todos. Converse com pessoas do seu ciclo de relacionamentos que ainda não usam o podcast. Muitos nem sequer sabem como utilizar esse recurso e ajude, ensine alguém. Afinal, assim você está nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Nós estamos estudando Provérbios e a gente está estudando esse livro fantástico, cheio de conselhos de sabedoria, com a seguinte proposta temática: só para quem quer viver bem. Porque Provérbios é mesmo esse livro só para quem quer. A Bíblia toda é um livro para quem quer. E por que é para quem quer? Porque uma coisa é eu ouvir um conselho de um sábio. Outra coisa é eu estar disposto a mudar um hábito arraigado já em mim e mudá-lo, transformar a minha vida a ponto de incorporar um novo hábito, fruto desse conselho que recebi. Isso tem um custo e muitas vezes esse custo é alto. Por isso, é para quem quer. É para quem está disposto. Provérbios só para quem quer viver bem. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 16 e 31. Eu leio na Nova Almeida atualizada que diz: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Cabelos brancos. Os cabelos brancos sempre foram associados à velhice, né? Agora nós vivemos num tempo de moda, né? Moda do cabelo grisalho. Jovens pagam profissionais da estética para pintar seus cabelos e deixá-los bem brancos. E isso é uma moda. Não é dessa moda que estamos falando. Estamos falando dos cabelos brancos mesmo. Os cabelos brancos de quem os tem como marca do tempo vivido. O cabelo branco, à luz da Bíblia, é uma linguagem que se refere à experiência de quem já viveu, à maturidade de quem tem percorrido os caminhos da existência ao longo do tempo. Aliás, a vida é vivida no tempo e com o tempo. Por exemplo, da nidação até o parto, idealmente falando, nós já temos um tempo decorrido de pelo menos 9 meses, ou de 9 meses, para usar uma linguagem um pouco mais precisa. O tempo é, portanto, um fator preponderante para a vida. A vida é vivida no tempo. A vida é vivida sob o tempo. A vida não rege o tempo. O tempo rege a vida. A vida não governa o tempo. O tempo governa a vida. Minha avó viveu em um tempo. Minha mãe, graças a Deus, ainda viva, mas viveu, de certa maneira, vamos dizer assim, em um tempo e agora sobrevive em outro tempo. Esse é um dilema que a gente não tem tempo para abordar aqui, mas que valeria a pena tratar. Porque, geralmente, quando se chega na velhice, se enfrenta um dilema de gerações, né? As pessoas dizem, no meu tempo não era assim. O meu tempo já passou. Perceba como o tempo é soberano nesse aspecto existencial. Então, a vida é vivida no tempo, sob o tempo. E cada vida é vivida a seu tempo, em seu tempo. A Bíblia, quando fala de cabelos brancos, está falando dessa relação com o tempo. Não está falando de eu ir ali agora num salão de cabeleireiros e pintar meus cabelos. Está falando de eu viver a ponto de tê-los embranquecidos pelo tempo.
Agora, tem uma outra coisa que nós não podemos deixar escapar aqui. Cabelos brancos são o símbolo da maturidade. Maturidade que é alcançada com o tempo. Maturidade não é alcançada com estudo ou com pesquisa. Estudo e pesquisa trazem conhecimento. Maturidade é alcançada com o tempo. Portanto, quando a Bíblia diz os cabelos brancos são uma coroa de honra, ele está falando, ou o texto bíblico, né? Está falando dos cabelos brancos como símbolo desse tempo vivido. Tempo este que me coroará com os cabelos brancos. Portanto, os cabelos brancos são a coroa que se adquire com o tempo. E olhe como essa verdade está embutida e ao mesmo tempo tão clara no texto. Porque fala assim, ó, que é encontrada no caminho. Caminho é uma coisa que depende também de tempo. Eu preciso de um tempo para caminhar 1 quilômetro, de um tempo para caminhar 2 quilômetros e de um tempo para viajar 50 quilômetros. Portanto, nós estamos diante de um texto que nos desafia, a partir da simbologia, da figura dos cabelos brancos, o texto nos desafia para essa coroa de honra que não são os cabelos em si, mas o que se significa a partir deles, ou o significado que se encontra na imagem dos velhinhos de cabelos brancos, que é o significado da maturidade alcançada pelo tempo. Os cabelos brancos são a marca do tempo, são a evidência de que o tempo passou. Quem tem cabelos brancos já teve tempo para viver. Quem tem cabelos brancos teve tempo para amar. Quem tem cabelos brancos teve tempo para agir. Quem teve cabelos brancos, ou quem tem cabelos brancos, teve tempo para tentar. E ao mesmo tempo, enquanto amou, enquanto agiu, enquanto tentou, teve tempo para errar. Quando errou, teve tempo para arcar com as consequências dos seus erros. Enquanto arcava com as consequências dos seus erros, teve tempo de decidir como lidar com o tempo de arcar com a consequência dos seus tempos, e enquanto isso também teve que refletir sobre como passaria a agir depois de passado o tempo da consequência dos erros. Isto é, em todo esse tempo nós encontramos um ser vivo que interage com a sua própria vida e com os acontecimentos e fenômenos que nela ele experimenta, e isso é o que a Bíblia chama de maturidade, é o resultado a que se chega depois de ter percorrido ao longo do tempo esses caminhos da vida. A maturidade é então o resultado que se alcança. Observe bem uma coisa. Quando nós falamos em tempo, e o versículo é tão profundo, é tão rico, ele fala: os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho, isto é, enquanto eu vou vivendo, eu vou de tal maneira passando pelo caminho da vida que em certo instante dela eu encontro. Uau! Tente pensar na cena. Encontrei uma coroa, os cabelos brancos, o símbolo da maturidade. Nos faz lembrar, por exemplo, do Salmo 90, versículo 12. Este salmo geralmente é atribuído a Moisés, e esse versículo geralmente é interpretado como uma oração. E Moisés disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, ou coração sábio. Veja como tudo isso que eu falei até agora está, de alguma maneira, embutido nessa oração do salmista. Por exemplo, ensina-nos. Aqui está a primeira característica da maturidade. É alguém que nasceu, enquanto vivia, aprendeu. Houve um ensino. O ensino dos pais, o ensino da escola, o ensino das experiências, o ensino da vida. Minha avó dizia assim: a vida vai te ensinar, meu filho. A vida vai te ensinar. E o Moisés ora assim: Senhor, ensina-nos. Então, tempo para alcançar cabelos brancos, salvo fatalidades, morte precoce, morte prematura. Tempo para alcançar cabelos brancos, viver, amar, tentar, errar, reagir e lidar com as consequências do erro, depurar o momento que foi vivido enquanto enfrentava as consequências do erro. Tudo isso está sendo vivido ao longo do tempo. A pergunta é: como viveu esse tempo?
Moisés diz assim: ensina-nos a contar. Então, ensina-nos é viver o tempo aprendendo. Temos visto em Provérbios a importância da sabedoria, a importância de aprender, a importância de procurar mais a sabedoria do que prata e ouro. O valor de reconhecer os aconselhamentos dados pelos sábios, buscar a multidão dos conselheiros. Temos visto tudo isso ao longo dos nossos podcasts e veremos muita coisa ainda até terminarmos Provérbios. Então, quando o salmista diz ensina-nos a contar, primeiro ele falou sobre ensina-nos, segundo ele fala sobre a capacidade de aprender o ensinado, porque ele fala sobre contar. Contar é essa capacidade cognitiva, racional, intelectual de aprender as coisas. 1 mais 1 igual a 4. Há um complexo, há um fenômeno complexo por trás de uma conta que hoje parece simples para a gente. Mas dependemos dessa capacidade que é um complexo fenômeno de múltiplas facetas, que é o ensino e a aprendizagem. Dependemos disso e de desenvolver isso muito bem para alcançar o que Moisés chamou de corações sábios, que por figura nos remete à mesma linguagem, ao mesmo aprendizado da maturidade, e que aqui em Provérbios está sendo chamado de coroa que se encontra no caminho da justiça. Caminho fala de tempo. Caminhar bem fala de sabedoria. Enquanto Moisés falava sobre ensina-nos a contar os nossos dias, aqui nós estamos falando sobre um caminho. Os dias são esse caminho. A pergunta que fica para nós é: como é que eu estou vivendo ao longo do tempo para alcançar a maturidade que só o tempo poderá me dar? Porque uma coisa é ter o tempo para viver, outra coisa é, tendo vivido este tempo, ter alcançado a maturidade que se espera tenha alcançado após ter passado esse tempo. Sabe, eu sei que eu estou assim numa espécie de fala muito, talvez assim, de uma retórica muito, eu não sei nem como classificar, mas talvez de uma retórica que abstrai bastante, mas de repente a gente pode ter uma figura mais simples para isso. Sabe, você vai encontrar pessoas de cabelos brancos e sem maturidade, ou com pouca maturidade, e você vai encontrar pessoas de cabelos brancos com muita maturidade, com muita sabedoria. A pergunta é: como viveu esse tempo? O tempo é esse fenômeno grandioso que rege a vida. Me parece que um dos cronistas brasileiros que mais falou sobre o tempo foi Rubem Alves. E eu queria pensar um pouquinho a partir da mente de Rubem Alves, quando ele a abre, ele a expõe numa crônica chamada O Tempo. E ele diz que há duas formas de marcar o tempo. A primeira delas é o que ele diz que foi inventada por homens que amam a precisão dos números, matemáticos, astrônomos, cientistas, técnicos. Essa gente, dizia Rubem Alves, marcou o tempo de forma precisa. Fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. Em nossos dias, lembretes nos nossos aplicativos. Imagina a agenda Google despertando você para um lembrete. O Rubem Alves dizia que nesses artefatos todos, que ele chamava de técnicos, e nós hoje chamaríamos de tecnológicos, os tempos são divididos em segundos, minutos, dias, anos. Números que ele chamava de entidades matemáticas, quer dizer, ele atribui a essa maneira de lidar com o tempo uma espécie de divindade, e nós nos tornamos escravos dessa divindade. Cronômetros, relógios, segundos e centésimos de segundos. Aliás, ele diz que nas Olimpíadas a performance dos corredores e nadadores é medida até os centésimos, e ele perguntava na sua crônica: como é que conseguem? Que diferença faz? Porque para ele a alma não encontra morada. A alma não pode ser cronometrada. Era isso que ele queria dizer. Mas o Rubem Alves também falava sobre uma outra forma, inventada por homens que, dizia Rubem Alves, homens que sabem que a vida não pode ser medida com calendários e relógios. A vida só pode ser marcada com a vida. Olha que frase de Rubem Alves: a vida só pode ser marcada com a vida. E aí Rubem Alves recorre ao Cântico dos Cânticos de Salomão e diz que a vida ali era interpretada ou marcada pelos frutos, o tempo do amor, marcado pelos frutos.
Ah, que coisa fantástica recorrer à sabedoria do Antigo Testamento para interpretar o tempo e a vida. E aí ele faz uma pergunta fantástica. Quando ele usa na sua crônica a figura dos ipês, que cada qual dá as suas flores no tempo certo, ele pergunta: qual a magia que informa os ipês que é hora de perder para ganhar? Que coisa linda essa pergunta dele. Qual a magia que informa os ipês, todos eles em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer? E tem mais uma. Não misturam as cores, primeiro os rosas, depois os amarelos e finalmente os brancos. Para Rubem Alves, a precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro. O tempo do amor só se pode marcar com o corpo. Então, o tempo para Rubem Alves não se mede no calendário, mas se mede na própria vida. O tempo foge. O tempo é vivido pelo próprio dia. Aliás, ele dizia assim, se o tempo foge, então colha o dia como um fruto. Ele chegou a dizer assim, Jesus riria de mim se na oração, dá-nos o pão nosso de cada dia, eu acrescentasse, dá-nos a fruta nossa de cada dia. Porque para o Rubem Alves, o tempo é como uma fruta. Ela tem sabor, tem cheiro, ela é desfrutada, você saboreia, o tempo é para ser saboreado. E aí ele diz assim, só que o tempo é mesmo como um fruto, porque quanto mais eu como, mais ele se acaba. Quanto mais eu vou mordendo aquela fruta, mais ela vai sendo comida, mais ela vai se acabando. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido, é belo, é colorido, é perfumado, e à medida que vai sendo comido, vai acabando, vem a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias e tristezas, há inícios e há fins. Ora, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar, há alegrias e há tristezas, há inícios e há fins. O que é a maturidade dos cabelos brancos? É a capacidade de lidar com a vida, reconhecendo que o tempo está para além dos cronômetros e dos relógios, está para a interação da vida com a vida, está para a relação do paladar com a fruta. Você vive, saboreia, você curte, você disseca cada tempo, cada estação e cada fase. Se ela for triste, você amarga o tempo da tristeza. E quando ela é alegre, você desfruta o tempo da alegria. E assim, nesses pesos e contrapesos da existência, os cabelos brancos se tornam a coroa que simboliza que ao longo do tempo, enquanto eu saboreava o fruto da existência, às vezes experimentando doçura, outras vezes o amargor, algumas vezes a alegria, outras vezes a tristeza, sempre sabendo depurar esses sabores, sempre sabendo reagir a esses momentos, eu alcancei maturidade. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a comer essa fruta, ensina-nos a dissecar esse sabor, ensina-nos a entender os tempos, ensina-nos a viver bem. Eu quero terminar justamente com a figura da criança que o Rubem Alves usa na sua crônica. A frase dele será o fim do nosso raciocínio. Tempo é criança? O que o filósofo queria dizer exatamente eu não sei. Mas sei que as crianças odeiam Cronos, o deus dos cronômetros, dos segundos, dos centésimos de segundos. O relógio é o tempo do dever, corpo engaiolado. Viva a vida, viva o tempo. Aproveite cada minuto e cada segundo e viva isso com sabedoria e com intensidade, para que quando chegarem os cabelos brancos, você tenha alcançado maturidade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo podcast. Um abraço carinhoso e até lá.